Agora sim. Agora eu me vejo. Hã? O pessoal, ok, né? Então, boa noite a todos. Vou colocar aqui o nome da prof. Ana Paula. Letra D? D de dado? Será? Vocês já fizeram todas? Vamos ver aqui, então. Deixar meus contatos, se vocês precisarem de alguma coisa, a prof está à disposição, tá bom? Para resolver dúvidas aí. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar a gente fazer o seguinte. A gente coloca a questão aqui, né? Então, suponho que vocês já tenham pelo menos dado uma olhadinha nas questões, né? O que é ótimo, porque me dá a oportunidade da gente explicar os institutos e depois a gente matar a questão. Então, é uma revisão / interpretação e acertar as questões, que é o que vocês pretendem aqui, né? Então, vamos lá. A primeira aqui, ela foi uma questão recente, ela foi uma questão que trouxe para a gente aí muita polêmica acerca do tal do Francisco, né? O Francisco, ele é caseiro desde 2019. Por que a prova costuma, gente, colocar depois de 2017? Porque nós tivemos a reforma trabalhista depois de novembro de 2017. Então, a prova, ela geralmente, ela coloca sempre datas pós-reforma trabalhista. Então, o Francisco, ele é caseiro desde 2019 em uma chácara localizada em área urbana. Olha só, como caseiro, ele tem ali as atividades que são definidas por eles, concorda comigo? Só que essa chácara localiza no campo ou na cidade? Primeiro ponto que eu tenho que pensar aí. Na cidade. Ai, professor, ele é caseiro dentro de uma chácara na cidade? Sim. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, ele trabalha para uma pessoa que aluga o imóvel por temporada por meio de um site especializado neste tipo de negociação. Se esse dono dessa chácara, ele aluga essa chácara, ele remunera? Tecnicamente, essa chácara traz para ele algum valor monetário? Então, se traz para ele algum tipo de valor, concordam comigo que, tecnicamente, o Francisco trabalha para uma empresa. Posso dizer assim? Tá. Francisco tem a incumbência de manter a casa limpa, receber os locatários e atender às eventuais necessidades deles no tocante ao conforto e à segurança. Além disso, de segunda a sábado, Francisco faz a manutenção geral do local, independentemente de estar locado, para que a aparência esteja sempre impecável. E assim, os hóspedes recomendam a estadia da chácara e a outros candidatos. Tá. Diante desta situação e das normas de regência, assinale a opção que indica a categoria profissional de Francisco. Aqui, gente, a gente precisava ter em mente o quê? Que, para que eu seja considerada empregada rural, tecnicamente, primeiro, a chácara era localizada onde? Na cidade. Mas será que é só isso que define? Não, professor. As atividades exercidas pelo Francisco eram rurais. Então, tecnicamente, a gente sabe que ele não seria um empregado rural. Por quê? Porque as atividades exercidas pelo Francisco não são atividades do âmbito rural. Geralmente, gente, quando eu sou empregada rural, eu exerço atividades o quê? Campesinas. Então, quem é o empregador rural? O empregador rural é aquele dono da terra ou aquela pessoa que arrenda uma terra e que, tecnicamente, né, gente, trabalha ali com aquela atividade agropastoril. Agora, quem é o empregado? É aquela pessoa física que trabalha com habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação a este empregador rural que trabalha com este tipo de atividade. Então, automaticamente, a gente precisava entender que o Francisco, mesmo trabalhando numa chácara, ele não era rural nesse momento aqui, ó. Nessa questão, ele não é. Agora, vamos lá. A questão colocou aqui, ó. A.
Será que o Francisco poderia ser um trabalhador intermitente? Posso fazer aspas aqui para a gente explicar os institutos? Gente, primeira coisa, intermitente, eu sempre gosto de cortar a palavra no meio, que é inconstante, né? Quando a gente fala em trabalhador intermitente, é um contrato formal, é um contrato em que eu sou remunerada por hora ou por dias trabalhados, mas eu aguardo o chamado do empregador. O Francisco, ele tinha uma jornada definida, meus amores? Não, olha lá. Ele trabalhava de segunda a sábado. Então, gente, um empregado que tem uma jornada definida não é um empregado intermitente. Se eu trabalho de segunda a sábado, eu tenho uma jornada semanal. Logo, o intermitente aqui cairia por terra. Só para a gente fazer a revisão da revisão aqui. Quando eu falo na figura do trabalhador intermitente, eu falo que é um contrato de emprego, sim. Eu falo que é um contrato em que eu, empregada, aguardo o chamado do empregador. Mas eu, Ana Paula, eu não sei a jornada que eu vou cumprir antes do empregador dizer, olha, Ana, eu preciso de você sábado, domingo e segunda, por exemplo, porque eu preciso que você trabalhe no meu restaurante 8 horas por dia nesses 3 dias. Após a convocação, aí sim, eu vou saber qual horário e quais dias que eu vou trabalhar para aquele empregador. Agora, aqui, o Francisco tinha de segunda a sábado uma jornada definida. Se tem jornada definida, não é trabalhador intermitente. Então, essa aqui cairia por terra. Por que ele não é doméstico? Artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Empregado, vamos juntinho, empregado doméstico é aquele que trabalha mais de 2 vezes na semana, a família que não tem o quê? Lucro. Sua casa só tem prejuízo. Eu vou falar isso 1000 vezes. Posso repetir 10.000 vezes a mesma coisa. Por quê? Se eu sou empregada doméstica, eu trabalho para a família mais de 2 vezes na semana e a família não tem lucro. Então, seria doméstico? Não. Letra C, a prof já explicou por que não é o empregado rural. Logo, sobrou quem? O comum, gente, é o empregado urbano. Somos nós que trabalhamos aqui na cidade. Então, empregado comum, letra D. Qual é a dificuldade dessa questão? Só para a gente entender. Professor, hoje eu não vejo nenhuma porque eu sei tudo. É isso, eu sei. Vocês estão tranquilos na questão. Mas aqui, o que a prova trouxe? Ela trouxe em uma questão só 4 conceitos diferentes para ver se realmente você sabia diferenciar cada um deles e responder à questão. A sua prova, não mais, há algum tempo, em qualquer matéria, não é no trabalho só. Ela não traz um instituto só. Vocês podem reparar, vocês estão fazendo questões. Ela faz um mix, ela mistura. Aqui ela misturou 4 institutos, 4 conceitos diferentes para saber se realmente você responderia dentro daquilo que foi perguntado. Questão 1, morta, ok? Tranquilos? Sem dúvidas? Podemos passar? Vamos para a segundinha aqui. A segundinha aqui, ela trabalha no seguinte contexto. Ele fala aqui que a Paula, ela trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana como passadeira. Aqui, automaticamente, eu já colocaria, falando, nossa, ela trabalha 3 vezes na semana como passadeira. A Silvia, ela tem uma grande chance de ser doméstica, né? Acho que no começo da questão você já pensaria isso aqui. Mas vamos dar continuidade. Em geral, comparece segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. A carteira de trabalho não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Não confundam aqui.
Sabe o que que acontece? A prova ela coloca essas questões assim para você ter certeza se realmente, você sabe o que é o empregado doméstico. Aqui a gente já não está vendo uma irregularidade na contratação, né? Então, tecnicamente, ela vai ser considerada, aqui a gente já vai ver o que que é, mas se ela for considerada doméstica, a gente já sabe que houve uma fraude na contratação dela como doméstica. Então, aqui eu preciso pegar o conceito, tá? Volta aqui. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia. Beleza. Quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição, mas Silvia costuma pedir que a ausência seja previamente comunicada. Exatamente, não apenas. Paula tem a pessoalidade? Se ela tem que comunicar, ela tem uma liberalidade? Não. Então, se ela não tem uma liberalidade, ela não pode ser diarista e nem autônoma. Então, aqui, ó, Paula procura você, com OAB e tudo, não é isso? Acerca da situação jurídica, à luz da legislação específica em vigor. Assinale a opção que contempla a situação de Paula. A. Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana. Ela seria diarista se ela trabalhasse até quantas vezes? 2 vezes. Vamos fazer um combinado entre nós? Cuidado com essas palavrinhas. Nunca, jamais, apenas, às vezes. Cuidado, tá? Geralmente, eu não estou falando 100%, mas geralmente abra o olhar quando tem essas questões assim com apenas, jamais, nunca, tá? Então, letra A. Falsa. B. Paula é autônoma porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários? Lógico que não. Ela gerencia, gente? Aqui simplesmente falou o seguinte, ó, que ela trabalha 3 vezes na semana, segundas, quartas e sextas, se necessário, ela pode até negociar ali, mas ela já trabalha 3 vezes. Então, se ela já trabalha 3 vezes, quem quiser justificar na frente, tá? Artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 fala que é empregada doméstica, é aquela que trabalha mais de 2 vezes na semana. Artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 define quem é o doméstico. Gente, lá no artigo ele fala que trabalha mais de 2 vezes na semana. Fala mais de 2 vezes, ou seja, 3, né? Na condução do seu trabalho. Ela trabalha segunda, quarta e sexta, mas ela é subordinada, porque o dia que ela não comparece, ela tem que avisar. E... Aqui, ó, vamos junto aqui, ó. Não, o autônomo eu vou explicar aqui. O autônomo ele tem uma autonomia. Olha só, no caso aqui, como a gente fala de diarista e doméstica, a diarista é quem? É aquela pessoa que realmente ela recebe por dia, diarista recebe por dia, tá? É aquela pessoa que ela realmente ela conduz a sua atividade, seus dias e seus horários. Só que para que eu seja diarista, eu tenho que trabalhar até 2 vezes na semana. Passou de 2 vezes, gente, 3 para frente, aí sim já é empregado doméstico. Só para vocês entenderem, sabe por que foi adaptado isso aqui? Porque tinha decisões muito contrárias do que era doméstico e o que era diarista. Aí surgiu essa lei em 2015, lei complementar, que ela trouxe realmente essa figura. Não, ó, a partir de hoje, quem tem habitualidade, pessoalidade, onerosidade, subordinação e trabalha 3 vezes a semana, é doméstico. Então, todo juiz, toda a justiça do trabalho vai decidir dessa forma. Ficou mais claro? Tranquilo, Juliano? Continua sendo diarista. Continua sendo diarista. Não, ela pode trabalhar todo segundo terço. Segundo terço, segunda terça. É diarista. Tá bom? Porque, às vezes, ela que quer trabalhar esses 2 dias, porque os outros 2 ela está na casa de outra pessoa. Tá? Então, beleza.
Então, a letra B, não. Gente, eu posso fazer só um raciocínio aqui de autonomia? Que eu prometi dar as questões e mais os outros institutos que estão nelas. Cuidado, o autônomo, ele existe dentro da CLT, hoje, né, a partir de 2017, mas a gente tem que ver o seguinte, quando eu falo que eu sou autônoma, né, eu falo que eu tenho uma liberalidade também na minha condução do meu trabalho. O autônomo para a legislação trabalhista, ele pode ser aqui, ó, tecnicamente eu tenho um contrato de autonomia muitas das vezes, mas eu posso ter um contrato de autonomia exclusivo. Então, cuidado que a sua prova traz. Se trouxer a figura do autônomo, ela pode falar lá para você o seguinte, olha, o autônomo pode ser exclusivo ou não, o autônomo pode ser contínuo ou não, e mesmo assim ser autônomo. Então, quando a prova traz aqui, ó, Paula é autônoma porque gerencia o seu próprio trabalho, dias e horários, tem nada a ver. Ela tentou explicar o que não existe. Se eu sou autônoma, eu realmente tenho a condução do meu próprio trabalho. Mas no caso da Paula, ela é simplesmente uma empregada doméstica. Cuidado que a CLT traz a figura do autônomo também. Não esqueçam, autônomo pode ser exclusivo ou não, o autônomo pode ser contínuo ou não, e mesmo assim eu ser autônomo. Vamos supor que uma empresa me contrata como autônoma, contrato de prestação de serviço autônomo, para que eu represente um produto daquela empresa. E eu fique lá por 2 anos. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu negociava, eu só vendia exclusivamente aquela marca e tudo bem. Ok? Sem dúvidas? Letra... Aí, no caso, seria a diarista, né? A diarista. Mas, assim, eu entendo particularmente, a sua prova ela é muito engessadinha. Mas eu entendo que a própria diarista, ela tem uma autonomia na sua condução. É como se estivesse dentro. Agora, a sua prova é engessada. Então, eu vou te responder como a sua prova pensa. Tá? Como a sua prova pensa, ela poderia colocar ali diarista ou doméstica. Mas a gente entende que o diarista está dentro de uma autonomia, sim. Tá? Mas a prova não cobraria nesse sentido, não. Tá? Letra C de casa. Paula é empregada eventual. Nossa, Deus, aqui viajou demais. Contar para vocês, quem é o empregado eventual? Existe empregada eventual? Mas existe empregado eventual? Existe o eventual. Perfeito, perfeito raciocínio. Quem é a pessoa que trabalha de modo eventual? É um trabalhador que é contratado por uma empresa de modo esporádico para suprir uma demanda naquele momento. Trabalhei, recebi, tchau. Exatamente. Ó, vou te contratar 5 dias. Vai ter um evento aqui no IGD. E eu preciso... Isso é o nome. É bom que eu tô toda floreando aqui um conceito. De repente vou saltar o freelance. É esse. Né? Eu estava tentando ser bonitinha, mas o freelance para a CLT realmente é o eventual. Contrato ele 5 dias aqui, assina 5 dias, prestou o serviço, tudo bem, tudo bem, tchau, muito obrigado. Esse é o eventual, tá? Lembrem-se, quando eu sou o eventual, via de regra, eu não estou ligada ali naquele trabalho, é a atividade fim da empresa. Então, geralmente, é uma atividade meio ali para suprir uma demanda, às vezes tem algum evento, algum momento ali que precisa de algum trabalhador a mais naquela situação. Dúvidas? Ou não? Tranquilos? E a letra D, ela é doméstica. Agora ficou tranquilo. Ela é doméstica? Sim. Então, pronto, letra D. Ok. 3. 2 irmãs costureiras trabalham juntas em uma confecção. A mais velha era empregadora da mais nova, que gerenciava a atividade. Devido a um desentendimento em família, a irmã mais nova foi dispensada. Em decorrência da relação fraternal, chegaram a um bom termo, sem a necessidade de ajuizamento da demanda. Porém, por segurança de ambas,
gostariam de ver garantidos judicialmente os termos do acordo e procuraram você como advogado consultor. Gente, só para antes da gente colocar as assertivas aqui. Quando a gente falar em rescisões, quando a gente fala em rescisões, a gente precisa brilhar o olhar em algumas formas de rescisão que a sua prova cobra de modo reiterado. Essa é uma delas, que é o acordo extrajudicial. Antes da gente olhar aqui, vamos lembrar do acordo extrajudicial. Primeiro, se falar em acordo extrajudicial, palavrinhas-chave que eu preciso lembrar. Acordo extrajudicial necessário se faz advogados diferentes. Escritórios diferentes. Então, o mesmo advogado não poderá assinar a petição para as duas partes. Por quê, gente? Porque se é um acordo, precisa entender ali que nenhuma parte está sendo lesada. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, por que é extrajudicial? Porque, primeiro, eu, empregada, por exemplo, negocio com o meu empregador o que fica bom para mim e para ele. Então, eu chego com aquilo ali pronto para o juízo. Por isso que a petição é única, assina a empregada, o advogado da empregada, a empresa, ou pode ser pessoa física também, empregador, né? E o advogado também, do empregador. As 4 pessoas, falo pessoa física ou jurídica, tá bom? Assina uma petição única, vai para a Justiça do Trabalho. Pergunto, juiz é obrigado a homologar? Jura? Ele passou no concurso para quê? Para falar que não, se ele não quiser. Foi isso. Então, o juiz não é obrigado a homologar. Se ele homologa, transita em julgado. Perfeito. Transitou em julgado, vou puxar aqui. Cabe recurso? Não. Se ele não homologar, cabe recurso ordinário, vamos puxar para o processo, juntinho. É bom que vocês vão ficar fechadas as 2 matérias nos 2 dias. Agora, no momento que eu homologuei o acordo extrajudicial, transita em julgado, já era. Acabou. A justiça já resolveu. Volta na questão. Porém, por segurança de ambas, gostariam de ver garantidos judicialmente os termos do acordo. Então, gente, não tem outro raciocínio a não ser a gente entender que é o acordo extrajudicial. Último detalhe. Não admite jus postulante no acordo extrajudicial. O que é isso? Eu preciso estar representada por um advogado ou uma advogada. Eu não posso chegar sozinho na justiça neste acordo aqui para homologar o acordo extrajudicial. Tá bom? Então, vamos aqui ver as questões. A. Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, sendo que as partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogado, ainda que comum. Aonde que está errado? Estava tudo lindo até a vírgula, né? Ainda que comum, não pode ser advogados comuns. Então, a joga no lixinho. B. Deverá ser ajuizada uma ação trabalhista e realizado um acordo na primeira audiência, vigorando jus postulante. Gente, assim, contar um negócio para vocês. Às vezes o juiz homologa sem chamar audiência. Mas, às vezes, se ele tiver alguma dúvida, ele chama, sim, uma audiência. Mas não são todos os casos. Aliás, poucos casos que chamam audiência. Pode ter audiência? Pode. Mas não existe isso aqui, deverá ser ajuizada uma ação e realizado um acordo na primeira audiência. Não existe isso aqui, tá? Então, vigorando o jus postulante, pode o jus? Não, é proibido o jus postulante nessa situação. Joga fora? Joga fora. C de casa. Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, sendo que as partes não precisarão estar representadas por advogado em razão do jus postulante. Errado. E letra D de Deus, da vitória, e vai indo, né? Deverá ser distribuída
uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, sendo que as partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogados distintos. Essa agrada? Então, mais uma vez, gente, não foi pensado não, tá? É letra D de dado mesmo. Não, juro que não foi pensado, mas letra D de dado, tá bom? 4. A letra, o 4, ele fala assim, ó, determinado empregado foi contratado para criar e desenvolver programas de software, criando novas soluções para as demandas dos clientes de seu empregador. Em sua atividade normal, aqui é a questão, ó, marca embaixo no seu papelzinho. Em sua atividade normal, esse empregado inventou um programa original muito útil e prático para que os empresários controlassem à distância seus estoques, o que possibilitou um aumento nas vendas. Eu pergunto para vocês, este empregado foi contratado para isso? Tá falando isso aí, não tá? Então, se ele foi contratado para criar e desenvolver programas de software e, no curso do seu contrato, ele resolveu o problema do empregador, eu pergunto para vocês, ele tem lucro nisso? Via de regra, né? Via de regra? Então, vamos ver o que a questão pergunta. Vamos lá. Diante da situação retratada, assinale a afirmativa correta. A. O empregado terá direito, conforme a lei, a uma participação sobre o lucro obtido nessas vendas. Via de regra, não. Lembra que a gente está pensando qual que é a caixinha? OAB. Sim, mas aí eu tenho isso. Mas aqui, como a gente tem uma caixinha OAB, você está errado? Não, você está certíssimo. Mas para a caixinha OAB, a regra é o artigo, tá? Então, a regra é que não terá. B, a lei é omissa. Gente, a lei não é omissa, a CLT traz, tem a legislação específica de marcas e patentes. Então, hora nenhuma ela é omissa. Então, aqui você já poderia tirar a questão porque ela não é omissa, de modo que, caso não haja consenso entre as partes, será necessário o ajuizamento de ação trabalhista para resolver o impasse. Começou a explicar demais na prova de trabalho, olha para trás e corre, porque a chance é de estar errado. Lembre-se que a prova de vocês, o viés dela é lei seca. Lei seca não explica daquele tantão ali, não. Tá? Então, só para a gente aprender também que não adianta só a gente saber a matéria, a gente tem que ter o quê? Uma expertise e até um raciocínio lógico para não errar as questões, tá? Então, a letra B, joga fora. C de casa. Todo o lucro obtido pelo invento será do empregado. Nossa, se fosse isso, ia ser massa, né? Então, ia ser massa, ia ser incrível. E letra D de Deus. O empregado terá direito apenas ao seu salário normal, exceto se o seu contrato de trabalho tiver previsão de participação no lucro de seu invento. Gente, se a gente não soubesse nada da previsão, do artigo, da legislação, você fazendo uma leitura, seria óbvio a letra D? A letra D é óbvio. Tá? Porque aqui ele fala assim, olha, ele vai ter direito apenas ao seu salário normal, aí você volta aqui, ó, e você viu o quê? Que ele foi contratado para isso. E dentro do curso do seu contrato, ele descobriu o que realmente ele foi contratado. Então, acho que a letra D ela é bem clara. Tranquilos? Bora fechar essa prova. Não entendi. Tem na CLT. Tem também. Tem um artigo na CLT, mas que fala exatamente isso. Tá? Mas tem. 5. A empresa Info Hoje, limitada, firmou o contrato com Paulo, pelo qual ele prestaria consultoria e suporte de serviços técnicos de informática a clientes da empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento,
Pergunto para vocês, esses 20% seria o quê, meus amores? Seria um valor da composição da remuneração final desse empregado? Vamos pensar aberta a questão? Então, os 20% seria a composição da remuneração dele no final do mês. Até aqui tudo bem? Volta aqui. Sendo certo que trabalharia em sua própria residência. Tem algum problema em relação a isso? Se ele mexe com suporte técnico de informática, eu vou supor lá na minha prova que pode ser que ele seja o quê? Teletrabalho. Beleza. Então, volta aqui. Realizando os contatos, e trabalhos por via remota ou telefônica. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua assinatura digital pessoal e intransferível para cada trabalho, bem como exclusividade na área de informática. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. Antes da gente ver as questões, olha eu voltando. Vamos pensar um pouquinho no teletrabalho que a sua prova ama. Cuidado, ó. Quando eu falo na figura do teletrabalho, é o empregado que é contratado fora da unidade empresarial com meios o quê? Telemáticos. Isso aqui era telemáticos. Telemáticos, tá. Não é pianista, telemáticos. Ok. Tá, professora, quais são as formas de contratação do teletrabalho? 3. Tempo, tarefa e produção. Tarefa e produção está lá no artigo 62, não respira não. Vamos lá. No artigo 62, que eu quero dizer o quê? Se eu sou teletrabalho por produção, se eu sou teletrabalho por tarefa, eu não tenho horas extras. Agora, a legislação mudou no final do ano passado, é a minha preocupação com o teletrabalho para a provinha de vocês, e ela foi acrescida. O 75A e o 75B da CLT e alguns seguintes, que fala o seguinte: se eu sou contratada por tempo, eu não estou no 62, que é um artigo que fala quais são os empregados que não registram controle de ponto. Quem que não registra ponto? Gerente, que é cargo de confiança, empregado externo e teletrabalho, mas não são todos mais. Então, cuidado, é só fazendo um... A gente nem viu a questão ainda. Quando falar em teletrabalho, a cabeça de vocês tem que dividir. Ele pode ser por tempo, ele pode ser por tarefa, ele pode ser por produção. Se ele for por tempo, fez horas a mais, tem hora extra. Se for tarefa e produção, não tem. Por quê? Pode ser que eu utilize 4 horas para fazer aquilo ali, conseguir fazer e ficar a semana inteira, ó. Você já não fez? Se você já fez no tempo que você achou que dava conta, muito menos do que a empresa colocou muitas das vezes, você pode ir para a praia se você quiser. Então, cuidado com essa subdivisão. Para casa, eu vou pedir para vocês. Vocês vão dar uma lidinha, importantíssimo, no 62 da CLT, 62, e do artigo 75A ao 75F. A chance é muito grande de cair questão de teletrabalho na sua prova. Combinado? 75A de amor ao F de faca. 75A ao 75F. Então, vamos aqui? Agora já emocionei aqui, posso voltar para a minha questão. Então, de novo aqui, ó, a empresa contratou o Paulo, ele recebia 20% do valor de cada atendimento, sendo certo que trabalharia em sua casa, realizando os contatos e trabalhos por via remota ou telefone. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial, está tudo certo até aqui, de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua assinatura digital, pessoal e intransferível para cada trabalho. Ou seja, gente, a chancela era dele, né? Cada trabalho que ele fazia, ele assinava digitalmente. Bem como exclusividade na área de informática. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. A. Paulo, ó, de novo o autônomo aparecendo. Paulo é prestador de serviços autônomos. Não tendo vínculo de emprego, pois ausente a subordinação, já que inexiste fiscalização efetiva física.
Nossa, aqui tá até ruim, né? Se eu vou ficar a aula inteira aqui falando tudo que tá errado. Ó, primeiro, ele tem subordinação? Opa! E eu preciso estar aqui dentro do GD para mostrar que eu sou subordinado? Então, é o caso do Paulo, tá? Então, essa daqui jogaria fora. B de bola. Paulo é prestador de serviço autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente o pagamento de salário fixo. Eu faria uma setinha assim, ó, só uma chave, só para a gente lembrar. Eu posso remunerar o empregado por tempo, por tarefa e por produção. Quem te falou que você vai ser contratado na vida só por salário fixo? É uma das modalidades, é uma das formas de contratação, mas ela não é única. Então, tá errado? C de casa. Paulo é prestador de serviço autônomo. Olha só, o tanto que a sua prova quis ver se realmente você sabia onde você estava. Na A, na B e na C, ela firma o golpe como se fosse autônomo, para ver se realmente você sabe que ele não é. Não tendo vínculo de emprego, pois ausente o requisito da pessoalidade. Gente, como que está ausente? Volta aqui. Olha lá, ó. Sua assinatura digital, pessoal, intransferível. Aqui é a interpretação, concorda? Então, volta aqui. Já que impossível saber se era Paulo quem efetivamente estaria trabalhando. Então, explicou demais. A gente já viu que tem vários furos na questão. O que você faz? Joga fora. E a letra D, que é a letra que você falou, não é a minha letra. É empregado da empresa, pois presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Pois é, gente, foi, não, juro por Deus que não foi. Por Deus, não foi. Tá? É D de Deus, de tudo de bom, vai. Letra D, né? Dúvida até aqui? Letra D de dúvida? Não, não tem dúvida. Ok? 6. Aqui é massa, cai pra caramba. Uma indústria de chocolates constatou, que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa. Em razão disso, contratou vários trabalhadores temporários pelo prazo de 30 dias, por meio de uma empresa de trabalho temporário. Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias. Ocorre que a empresa contratada, a empresa de trabalho temporário, teve a falência decretada pela justiça e não pagou nada a esses trabalhadores temporários. Antes da gente chegar na resposta, o prof quer falar um pouquinho de temporário. Vamos junto aqui? Quando a gente fala na figura, aqui eu queria que vocês anotassem num cantinho. Cabe aí, não cabe? Quando a gente fala na figura do trabalho temporário, precisa estar muito bem claro para vocês que o trabalho temporário é uma terceirização. O que é terceirizar? É transferir a um terceiro uma determinada atividade. Então, por exemplo, aqui tem um empregado. Aqui tem a ETT, que é o quê? Empresa de trabalho temporário, no próprio contrato social da empresa, gente. Lá já fala que a empresa de trabalho temporário, ela nasce para quê? Para suprir demanda de emergência, de serviço ou até de pessoas. E aí, aqui nós temos a figura de quem? Do tomador de serviço. Agora nós estamos chegando perto do Natal. Não é isso? Eu percebi agora, assim, já estão arrumando um negócio ali de Natal. Né? Parece que a gente acorda, assim, de junina, já é o Natal. E aí, o que a gente percebe? Que nos shoppings, por exemplo, aumenta o número de empregados, né, que a gente vê ali trabalhando. O que acontece? Essas lojas, essas empresas contratam empresas de trabalho temporário para aquele momento pré-natal. E aí, o que eu queria que vocês entendessem, antes de responder isso aqui? Falou em contrato temporário ou em terceirização de modo geral, a gente tem essa legislação aqui, que é a 6.019 de 74, e principalmente essa súmula aqui, que ela é importantíssima, ela é o coração
da sua prova quando cobra. Súmula 331 do TST. E aí, antes da gente responder, para ser honesta com vocês aqui no Maratonando, eu queria que a gente lembrasse o seguinte. De um modo geral, a responsabilidade, quando a gente fala em terceirização, até no contrato temporário, ela é subsidiária, de modo geral. Então, aqui, ó, de modo geral, ela é subsidiária. Mas quando a gente fala em falência, a responsabilidade passa a ser solidária. Não menos importante, para acrescentar o nosso conceito aqui, quando a gente fala em trabalho temporário, é um trabalho que envolve um contrato médio de 180 dias. Então, gente, essa empresa só nasce para suprir uma demanda num certo período de tempo mesmo. Passou esses 180, professora, posso renovar? A resposta é sim. A renovação, ela pode acontecer por mais 90 dias, desde que mantenha as mesmas, perfeito, as mesmas condições do contrato. Então, um último detalhe que caiu na última prova, eu vou acrescentar aqui. Quando a gente falar na figura de ente público acaba que tem um pouquinho dessa proteção aqui em relação a ente privado. Falou em terceirização para ente público, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, lá no artigo 37 da Constituição do nosso país fala que, para que eu seja servidora pública, eu preciso fazer o quê mesmo? Concurso. E, então, o fato de haver a terceirização de modo irregular, o ente público não assume o vínculo de emprego com aquela pessoa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ficar claríssimo. Tá? O ente público, muitas das vezes, gente, tem uma certa proteção. Por quê? Porque a gente sabe que tem aí, para que essas empresas, inclusive, entrem dentro, né, terceirizem, entrem dentro desses órgãos públicos, tem todo um trâmite aí que tem que ser passado. Tá. Para que o ente público responsabilize subsidiariamente numa demanda trabalhista de terceirização, tem que ser provado culpa em vigilando. O que é isso? Eu só responsabilizo o ente público se provar que não teve perfeito fiscalização. A prova cobrou agora. O prof sempre fala, bate nessa linha. A prova trouxe agora, na última. Então, cuidado. Falou em trabalho temporário, é uma terceirização, via de regra, responsabilidade subsidiária. Falou em falência, responsabilidade solidária. Ente público só responsabiliza se houver culpa em vigilando. Então, vamos lá. Com base nisso, a Maria procurou você como advogado para saber se a indústria de chocolate, ó a indústria de chocolate aqui, ó. Ora, tomadora de serviço é quem toma o serviço, teria alguma responsabilidade sobre a hipótese, de acordo com a norma de regência, assinale a alternativa correta. A indústria de chocolates contratante terá responsabilidade solidária. Vai, gente. Firmou o golpe? Firmou, marcou o A e saiu correndo? Como é que é? Não, marcou e correu? Vamos ver as outras? Dizem que é a letra A. Vamos lá. Por que não seria a letra B? Vamos juntinho. Não haverá qualquer tipo de responsabilidade da contratante porque a terceirização foi lícita. Nosso sonho, né? Tá explicando muito? Começa a explicar alguma coisinha, abra o olho, tá? Então, aqui, ó. Não haverá qualquer tipo de responsabilidade. Gente, a empresa terceirizada quebrou. Ela quebrou, ninguém paga? Chama Deus? Tá? Então, aqui, joga fora. Letra C de casa. A então contratante, quem é a contratante? É a fábrica de chocolate? Se tornará empregadora dos trabalhadores temporários
em razão da falência, nossa senhora, da empresa contratada. Nunca vi isso na vida. Hã? Tá explicando muito. Então, aqui joga fora. Não é que... É porque assim, gente, volta aqui para mim, Mike. A gente olha as questões e a gente trabalha as questões com o raciocínio do que a pessoa que fez a questão pensou. Então, eu entendo o seguinte, aqui esta banca de vocês. Quando eu falo, vamos pensar caixinha OAB, a caixinha da banca. Nós temos lei seca. Lei seca é igual aquele relacionamento que você não quer DR, né? Papum. É seco, a lei não fica explicando muito. Por isso que a gente fala, nossa, por que tem tantos processos? Porque a lei traz muitas lacunas, né? Então, aqui, ó, quando começa a explicar demais, não é que a professora está falando que está errado, mas abra o olhar para ver se realmente você acha que o legislador pensaria aquele artigo dessa forma. Cuidado com a interpretação. A interpretação, eu não falo que é só 50% na prova, só que é quase uns 70%. Pessoa que sabe interpretar bem, não entendeu, lê de novo. Garanta essas questões. Ó, trabalho, processo do trabalho. E ética, que vocês vão ter uma imersão agora, né, de ética. Vocês conseguem aí praticamente a metade daquilo que vocês precisam. Então, por isso que a gente sai daqui suado, porque aí fechando essas 4, essas 3, né, que na verdade dá quase 50% da prova que vocês precisam, né? Vocês conseguem com mais facilidade as outras disciplinas, que às vezes são mais difíceis para vocês. Tá bom? E aí vem aqui, ó, a letra C de casa. Aí, então, contratante se tornará empregadora dos trabalhadores temporários em razão da falência da empresa contratada. Essa aqui também foi para o saco. E a letra D. A indústria de chocolate contratante terá responsabilidade subsidiária se isso estiver previsto no contrato que entabulou com a empresa prestadora de serviço. Eu vou pegar aqui, a gente sabe que está errada, mas eu vou pegar isso aqui para explicar uma coisa para vocês. Indiferente se colocou no contrato ou não, via de regra, se não houver falência, a responsabilidade é o quê? Subsidiária. Tá? Falou em grupo econômico, responsabilidade solidária. Falou em falência, responsabilidade solidária. Falou em terceirização dentro desses moldes aqui, solidária. Mas se não tivesse falido, o que vocês pensariam? Subsidiária. Precisava estar no contrato? Não, olha o boleto lá de sua casa quando o porteiro entra na justiça. Está lá, ação trabalhista. Quem que paga? A gente. Certo? Dúvida, meus amores? Não, aqui é falência, né? Em específico, falência, tá? Para não confundir. 7. Porque realmente caiu. Porque realmente cobra muito. Então, vocês precisam estar com o olhar muito aberto. Gente, só dica. Vocês precisam estar muito abertos das responsabilidades, o que é solidário e o que é subsidiário. A prova traz direto isso. Vocês querem que eu coloque aqui num cantinho? Só um lembrete do que é solidário e o que é subsidiária? Quer? Mas eu repito. Então, você quer a súmula? Exato. Não gera 20. Não gera emprego. Não gera vínculo de emprego. Não gera. Gente, o que a professora explicou? Aqui é a súmula 331 e você pode colocar acumulada com o artigo 37 da Constituição. Eu só sou servidora pública se realmente eu passar no serviço público. No concurso público. O fato do ente público ter aí, de algum modo, terceirizados fora do padrão exigido por lei, não gera vínculo direto com esse empregado. Para vocês terem ideia, em muitos casos, esse empregado acaba saindo, quer acionar a Justiça do Trabalho, eu falo, meu amigo, o máximo que você vai receber ali é os últimos dias do seu salário. Tem uma outra súmula do TST que fala que ele vai receber os seus últimos salários aqui,
mas, tecnicamente, ele jamais vai conseguir o vínculo direto com a administração pública. Porque, senão, se a gente for pensar, tem uma lógica, ficaria muito bom para o empregado também. Eu trabalho para uma terceirizada, não passei no concurso público e agora ente público me contrato. Aí o artigo 37 da Constituição, você dá um tiro nele. Então, eu acho que é bem interessante essa súmula 331, mas depois vocês dêem uma olhadinha com o artigo 37 da Constituição, que ele vai casar aí no que ela está falando. Tá? Por último aqui, responsabilidade solidária, falência. Só para a gente não esquecer. Ó. Falência da terceirizada. Falência terceirizada. Responsabilidade solidária do tomador, certo? Solidária do tomador. Se a gente falar em grupo econômico, só fazendo conexão de estudo, tá? Grupo econômico, responsabilidade solidária de todos do grupo. Artigo 2º da CLT. E se a gente falar, só para a gente acrescentar, fraude à execução, sei que não é o assunto aqui, mas só para vocês ficarem mais munidos, responsabilidade solidária. Artigo 10, artigo 10A da CLT, combinado com 448A da CLT. Só para ajudar vocês no estudo, tá? Então, ó, falência de terceirizada, responsabilidade, vamos junto. Grupo econômico, responsabilidade solidária, todo mundo juntinho, responde? Fraude à execução, responsabilidade vai ser solidária. Fraude à execução, responsabilidade solidária. Tá aqui os artigos. Não vou explicar, gente, emendado, senão vocês confundem as questões. É só para ajudar no estudo, certo? Dúvidas? É porque a falência já é solidária, né? Oi? Falência é solidária. Não, o solidário, em caso de falência, é responsabilidade solidária. Via de regra, terceirização, se você terceirizar um serviço, aí a sua questão não falou que faliu. Não falou. Terceirizou normal. Aí a responsabilidade é subsidiária. Regra geral é subsidiária. Faliu, solidária. Ente público, nossa, ente público é protegido. Eu vou falar protegido só para vocês lembrarem, tá? O que eu quero dizer com isso? Que para que o ente público seja responsabilizado, necessário se faz a prova da culpa em vigilando. Não apenas. Ela fala assim, o mero atraso de salário por si só não caracteriza. A súmula ela fala ainda. Então, o que a sua prova vai trazer? Perfeita a sua ideia. Ela fala assim, ó, gente, não sei se você chegou a ler a súmula e ficou nessa dúvida. O mero atraso de salário por si só não caracteriza a culpa em vigilando. Aí, o que a sua prova traz para não dar essa confusão? Ela fala o seguinte, que a empresa começou aí ela pode até falar, atrasar salário, atrasar FGTS, teve algumas irregularidades contratuais, e para isso, o ente público rompeu o contrato com a terceirizada. Então, ela tem que dizer a questão se realmente houve qualquer tipo de providência tomada ou não para que tenha a responsabilidade. Entendeu? Vamos lá. O mero atraso, se lá na sua questão estiver falando assim, ó, que o ente público nada fez, diferente do quê? Salário, às vezes FGTS, às vezes teve acidente de trabalho, o ente público não fiscalizou. Se ele não fiscalizou, o que você vai pensar na sua questão? Que traz para si a responsabilidade do ente público. Até aqui tudo bem para você? Agora, se lá na sua questão demonstrar que o ente público, analisando as irregularidades contratuais, ele foi lá e rompeu, por exemplo, o contrato, aí sim, não há que se falar em responsabilidade desse ente público.
a questão ela vai trazer se ele tomou providência ou se ele não tomou. Certo? Respondido? Nesse caso aqui, sim. O problema máximo que a gente tem que observar, gente, na questão para ente público é se ele tomou ou não a providência. Porque se ele não tomar a providência, aí via de regra puxa a sub, né? Via de regra. Viu, gente? Gente, sub. Não, aqui é porque é uma falência, né? Uma exceção, aí é solidária. Mas via de regra, não confundam. Falência solidária. Exceção. Regra subsidiária. Ente público no normal, se comprova prudência, se comprova que vigiou, ele isenta da responsabilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes você processa uma terceirizada que esse empregado presta serviço, às vezes, para um banco. E aí a terceirizada não tem nada. Não consegue achar dinheiro, não consegue achar nada. Se o banco, fala um banco, por exemplo, uma empresa pública, um Banco do Brasil, por exemplo, se o banco demonstrar que realmente ele, inclusive, encerrou o contrato com a terceirizada porque estava irregular, adivinha o que vai acontecer? Não, nada, porque se o banco demonstrar, a empresa pública demonstrou que foi prudente, que vigiou, que fiscalizou, já era a responsabilidade, seu cliente vai ficar na mão. Tá? Então, para tirar essa dúvida, que cai mesmo, tá, gente? Isso aqui cai. Eu não vou ser romântica de jeito nenhum. Súmula 331, ó. Dá uma olhadinha, as meninas estavam estudando lá embaixo, a gente estava discutindo isso mais cedo um pouquinho, mas a súmula 331, ela é muito cobrada na prova. Tá bom? Então, vamos aqui. Carlos, professor de educação física e fisioterapeuta. Trabalhou para a Academia Boa Forma, que assinou a sua carteira de trabalho. Cumpria a jornada de segunda a sexta, de 7 às 16, com 1 hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica com 50 minutos de duração cada. E também fazia atendimentos fisioterapêuticos previamente marcados pelos alunos da academia na Sociedade Empresária SIG em Boa Forma, do mesmo grupo econômico da academia. A prova tem que trazer para você se a empresa A ela pertence à empresa B do grupo. Então, preocupem, ela precisa demonstrar para vocês se é ou não grupo econômico. Dispensado, Carlos pretende ajuizar a ação trabalhista. Aqui ele está falando que uma das empresas, né, não assinou a carteira dele. Pergunto para vocês, antes da gente responder a questão. Se eu trabalho para o grupo econômico, eu trabalho para todo o grupo? Claro, professora. Então, quer dizer que, via de regra, o contrato de trabalho é um só. Então, regra falou em grupo econômico. Regra geral, trabalho para o grupo. Então, eu posso trabalhar para a empresa A, do grupo B, C, D, qualquer empresa do grupo, que eu trabalho para o grupo econômico. Ok. Ele tinha alguns dias que ele trabalhava como professor de educação física e outros como fisioterapeuta, em 2 empresas do grupo. Tem algum problema nisso? Tá. Então, diante disso, em relação ao vínculo de emprego de Carlos, assinale a afirmativa correta. A. O caso gera duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas responsáveis solidárias dos débitos trabalhistas. Até que elas até são responsáveis solidárias, né? Mas tem duplicidade de contrato? Não. Joga fora. B. O caso gera duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas subsidiárias dos débitos trabalhistas. Não gera duplicidade, não há que se falar em responsabilidade subsidiária. Joga fora. C de casa. O caso gera duplicidade de contratos de emprego, cada empresa com a sua responsabilidade. Gente, aí para que existe o grupo econômico? Se cada empresa tem a sua, né, a sua responsabilidade, não precisava ter o grupo econômico. E letra D de Deus, né? Deus vai abençoando mesmo. O caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho? Sim? Letra D. Vamos acrescentar uma súmula aí no meio da questão para a gente estudar depois?
Letra D é a resposta correta, gente. Letra D. Mas eu quero falar uma observaçãozinha que cai na sua prova. Não nessa questão, mas poderia cair em outra. Observação. Pode ser? Caso seja... Tá. Caso seja... combinado entre as partes. Entre as partes. A possibilidade de mais de um vínculo de emprego. De mais de um vínculo de emprego. As empresas pertencentes ao grupo econômico, vírgula. Assim, poderá ser feito. Dica 1. Assim, poderá ser feito. Dica 1. Vou fazer a dica 2 e eu vou explicar, tá? E aí a dica 2 para completar aí o raciocínio. O fato de haver a identidade dos sócios, vírgula, por si só, não caracteriza a figura do grupo econômico. Por si só, não caracteriza a figura do grupo econômico, sendo necessária a demonstração, a figura do grupo econômico, sendo necessária a demonstração de um objetivo comum. De um objetivo comum. De um objetivo comum. A demonstração de um objetivo comum. Só para vocês entenderem, olha só. A primeira aí delas. Nessa questãozinha, trouxe que o caso não geraria mais de um contrato de trabalho. Essa é a regra, tá bom? Agora, se as partes no início ali combinaram, eu poderia combinar, eu vou trabalhar para a empresa A do grupo, sei lá, 2 vezes na semana, como, qual que era o contrato aqui? Como professora de educação física, e vou trabalhar como fisioterapeuta 2 ou 3 vezes na semana, com outro contrato de trabalho. Pode ser feito? Pode. Como exceção, pode ser feito. Agora, se nada falar, igual está aqui, a regra é que não gera o quê? Coexistência de mais de um contrato de trabalho. A regra é que não há coexistência. Agora, se as partes quiserem, lembrem-se, gente, sou maior, sou capaz e posso combinar com o meu empregador tudo aquilo que está dentro da lei. Né? Então, ele poderia, este caso aqui, esqueci o nome, o Carlos, ele poderia ter mais de um vínculo de emprego se tivesse na sua questão falando que no início do contrato eles combinaram tal possibilidade. Pode. Mas se não combinou, não falou nada, é que existe o quê? Apenas um contrato de emprego para o grupo econômico. Fui clara? Outro exemplo e último aqui, para fechar 80% do que cai de grupo econômico. Às vezes, a pessoa tem 3 empresas. A, B e C. Então, ela vem aqui com sócio X e Y, ela vem aqui com sócio Z e H, e ela vem aqui com sócio V e D. O fato dela ter 3 empresas com outras pessoas por si só, não gera a existência do grupo econômico.
Para que haja existência do grupo econômico, necessário se faz a demonstração do quê? Da mesma comunhão de interesses. As empresas precisam estar interligadas em administração, em gestão. Geralmente, gente, para vocês terem ideia, o contador é o mesmo, a administração é a mesma, quando chama na justiça, até a defesa é a mesma, o advogado faz uma defesa para todo mundo. É uma confusão. Agora, o fato, às vezes eu tenho uma sociedade com X na empresa A e tenho a sociedade que com ele, empresa B. O que ele tem a ver? Essa empresa nossa tem a ver com aquela empresa ali? Nada. Então, não há que se falar em grupo econômico se eu tenho 70 mil empresas e nada uma tem nada a ver com a outra. Combinado, gente? É isso que cai na prova. Certo? Não, até a gente... Você fala assim, não? Você fala... Ah, tem, né? Quando você fala objetivo comum, mas você fala na questão da gestão, da administração, até de tudo, sabe? Quando você fala objetivo comum, é que aquela empresa tem um objetivo para aquilo, especificamente. A gestão é a mesma. Pode ser totalmente oposto. Pode ser cada segmento totalmente diferente. Existem, viu, gente? Grupo econômico, olha só, a gente tem grupos econômicos famosos aí, que tem várias empresas do grupo, cada um é um segmento. O Pão de Açúcar é um grupo formadíssimo, e aí tem o Ponto Frio, tem o Açaí, tem Casas Bahia, eu acho, entre outras ali, que às vezes uma não tem nada a ver com a outra, e é grupo econômico. Tá? É isso. Dúvida? Mais uma aqui. As irmãs Rita e Teresa trabalham para o mesmo empregador. Quando Rita engravida, Teresa, que não pode ter mais filhos naturais, resolve adotar uma criança. Aqui nós estamos falando de estabilidade gravídica / adoção. Pergunto para vocês, no momento que eu adoto uma criança, ou vocês adotam uma criança, há que se falar naquela licença maternidade, 120 dias. Se fosse empresa cidadã, vamos junto, né? Porque a gente já vai revisando. 180 dias se fosse empresa cidadã. Licença paternidade, 5 dias. Se fosse empresa cidadã, licença paternidade passa a ser 20 dias. Perfeito. Volta para a questão. Empresa cidadã, a prova vai falar, tá? Vamos supor aqui, ó. A Rita e a Teresa trabalham para o mesmo empregador, pertencente ao grupo tal, ora empresa cidadã. Que é uma empresa, tecnicamente, que ela devolve uma questão social, mas ela ganha uma questão tributária. É uma empresa, é um enquadramento que se faz. Mas se falar a título trabalhista, que aquela empresa é cidadã, em vez de licença maternidade de 120 dias, que é nós temos por lei, ela vai ser 180. E a licença paternidade, que é 5 dias, que é constitucional, ela vai passar para 20 dias, ou seja, vai acrescentar mais 15. Tá? É só para acrescentar conhecimento. Quando Rita engravida, Teresa não pode ter filhos naturais. Resolve adotar uma criança. Assim, logo após o nascimento da filha de Rita, Teresa adota uma criança de 6 meses de idade. Gente, indiferente da idade, viu? Então, é 120 dias normal, 180 diferente da idade. Antigamente tinha a questão dos dias, ia a criança até 1 ano, hoje não tem mais. Posso adotar um bebê de 6 meses, ou posso adotar uma criança de 4, uma criança de 5, uma criança de 8, e está tudo bem. A questão do prazo, do tempo é o mesmo. Tá bom? Não. Aí tem que ser estipulado o que é criança, né? Até 12 anos é criança. Até 12, mas a lei não vai cobrar assim, mas até 12 é considerado criança, de 12 para frente já é adolescente. Aí entra dentro da lei da criança e adolescente. Teresa adota uma criança de 6 meses de idade, no entanto, a mesma estava no período de aviso prévio. Poderia adotar uma criança no curso do aviso prévio? Tá tudo bem? Olha, às vezes eu estou lá, morrendo, tentando, né? Porque não é uma coisa muito fácil. Aí sai
a decisão do juiz no curso do meu aviso prévio. Será que eu tenho estabilidade? Opa, claro. Tem, bora aqui. Considerando a situação posta e de acordo com as leis vigentes, assinale a afirmativa correta. A. Rita terá garantia no emprego até 5 meses após o parto, enquanto Tereza não. Foi seco, né, aqui? Errado? Errado, tá, errado. B. Ambas sairão em licença maternidade, mas Tereza, por ser mãe adotiva, terá um período um pouco menor de 60 dias. Erradíssimo. Então, A e B não? C de casa. Ambas terão estabilidade de até 5 meses. Sendo, a estabilidade é de 5 meses? A licença é uma coisa, a estabilidade é outra, certo? Ó, pode fazer uma linha aqui? Bora juntinho. Se eu tivesse o meu bebê, eu ficaria grávida e o meu filho nasceria aqui. Com 9 meses, por exemplo. É 9 meses, 40 semanas, tá? Nasceu o bebezinho aqui, ó. Meu filho, certo? Eu vou tirar normalmente 120 dias de licença maternidade, mas a minha estabilidade gravídica é até o quê? 5 meses após o parto. Para vocês, tranquilo isso aqui? É o que está falando ali. Então, tá, aqui está tranquilo? Ó, ambas terão estabilidade de até 5 meses, sendo que para a Rita, o período será contado do parto. E cadê? E para a Tereza, do momento da adoção, porque ela não gerou. Então, adotei, peguei meu bebezinho, 5 meses. Para vocês, tranquilos? Inclusive, se Tereza estiver no curso do aviso prévio. Vocês falaram para mim que estava tudo bem. Tá tudo bem. Tá, letra C. Letra D de dado. Ambas terão salário suspenso. Uai, gente, aí pega o menino e vou viver do quê? Enquanto durar a licença. Não tem nada a ver, não tem nada a ver aqui, não. Letra C de casa. Vamos fazer um acréscimo aqui para a prova? Falou em adoção. Aí depois eu libero vocês para o intervalo. Falou em adoção, eu preciso entender o seguinte, que para o direito do trabalho, poderá haver adoção mamãe, papai, papai, papai. Tá? Então, a adoção, o que a lei fala? Um dos, né? Então, se for 2 meninas ou 2 meninos, um deles vai tirar esse período. Como que vai saber, professora? Vai lá na Previdência Social, lá no INSS, fala, esse aqui vai receber a licença. Esse aqui não, esse aqui. E aí, uma das pessoas do casal vai receber a licença. Tá? Em caso de adoção. Isso trata de casal ou exatamente. Pode ser 2 mamães, 2 meninas ou 2 meninos. Um vai receber. O que é que o direito do trabalho fala? É muito sequinho, sabe, nesse assunto, o direito do trabalho. Ele fala assim, olha, se o A que está recebendo a licença falecer, o B continua recebendo. Então, vai que cai na sua prova. E aí, eu só vou acrescentar, depois vocês podem ler em casa, artigo 391 da CLT. De novo, só para reprisar. Se tiver adoção mamãe e papai, a mamãe vai, normal ali, ó, normal, ela vai tirar ali esse período, ok? Agora, se for um casal, 2 meninos ou 2 meninas, um dos 2 do casal vai tirar a licença maternidade. Um dos 2. A Previdência Social, na verdade, quando vai tirar, tira pela Previdência, sim, certo? Aí, na própria Previdência, vai colocar quem que é do casal que vai realmente tirar a licença maternidade. Ok? Ah, sim, escolha do casal, perfeito. Gente, não tem. Não tem. Aí até tem alguns casos que falam, professora, mas e aí? Como é que faz com a licença paternidade quando são 2 papais? Gente, é muito polêmico isso e o direito do trabalho é muito sequinho. E aí eu sempre amarro isso no que a prova traz, sabe? Para a prova, se cair, é isso. A adoção. 2 papais, 2 mamães. Um recebe. Morreu um, o outro continua recebendo. Mas,
Não, aí não tem. Não, não. Porque aí já está na Constituição, né? A licença maternidade. Não, nesse caso aí não. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Fala para mim se até a metade aqui vocês não acertariam praticamente quase que tudo. Qual que é o dilema que eu acho para o direito do trabalho? Só a gente ter paciência de ler. Não são questões grandes, de via de regra. São questões que usam muita vírgula. Por que usa muita vírgula? Porque está explicando demais. Se explicando demais, corre. É lei seca. Então, até o final dessa noite hoje, o outro dia, a gente vai entender mais ou menos qual que é o viés da prova. Até aqui tudo bem? Tomem café, menos eu. Certo? E a gente já volta. Posso não. Hã?